Então vamos continuando nossa aula. Hoje eu pretendo acabar essa matéria que é os atributos de Deus. Então agora nós vamos estar falando da onisciência. Diz assim aqui na apostila. Paulo, era bom você abrir a apostila por ali que você me ajuda a ler, ou eu te passo para você ler. Né? Por ali, aonde? Pelo PDF ali do teu celular, ou não? Posso? Pera lá. Eu pego, não. Puxa aqui. De óculos eu consigo. Os irmãos notam que eu desapareci da câmera, mas não fui arrebatado. Aí tem a apostila em PDF nos documentos. Então vamos lá, como a definição de onisciência. Deus sabe todas as coisas de modo pleno, sem esforço algum. Não há coisas ou assuntos que ele não conheça melhor do que outros. Ele conhece tudo igualmente bem. Deus nunca tem dúvidas, nem busca resposta, a não ser quando, de modo didático, inquire os homens para o próprio bem deles. Veja, Jardim do Éden. O que Deus faz? Fala para Adão. Quem te disse que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu proibi? Não é que Deus não sabia. Era uma pergunta didática. Sempre que a gente vê essas perguntas didáticas, por exemplo, para Caim. Por que descaíste o teu semblante? Não é que Deus não sabia o que está acontecendo. É uma pergunta didática. Deus está exigindo uma resposta de Caim. Várias vezes quando a gente lê a Bíblia, esse tipo de pergunta didática vem para a gente, como se Deus fosse um professor. Alguns salmos, inclusive, são escritos na forma de inquirir. Quando você pega, por exemplo, o livro de Eclesiastes, que os jovens estão estudando na reunião de sábado, tem muita pergunta em relação a isso, são perguntas didáticas. Então não é que Deus não saiba, sempre que eu vou lidar com Deus, tem que entender. Ele sabe plenamente todas as coisas, sem exceção. O fato de sabermos sobre a onisciência de Deus deve nos trazer segurança, conforto e sobriedade. Vamos ler alguns textos. Rodrigo, abre para a gente Salmo 139, 16. A Nádia abre Salmo 147, 4. E a Paula abre Hebreus 4, 13. Salmo 139, 16. Lê ali pra gente, Rô. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que interessante. Olha que versículo poderoso. Veja. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Primeiro aqui. Veja. Quando é fecundado o óvulo, Deus já está nos enxergando ali. Só que naquele momento nós somos uma célula só, que vem da junção do espermatozoide e do óvulo. Horas depois aquela célula vira 2, horas depois ela vira 4, horas depois ela vira 8. Mas ali, no momento da concepção, Deus já me enxerga. Antes até da concepção, eu já estou no coração de Deus. E aí ele continua como esse versículo é interessante. No teu livro todas essas coisas foram escritas. Que livro que é esse? Aqui é muito importante isso aí. Tem uma passagem, acho que é Êxodo 36. Quando Moisés fala, se não fores conosco, risca o meu nome do teu livro. Ali as pessoas confundem, porque ali principalmente o pessoal arminiano, que crê que perde salvação, fala que ali é o livro da vida. Mas não teria nem condição de ser o livro da vida, porque o livro da vida ainda nem havia sido revelado. Na revelação progressiva, ali Moisés ainda iria escrever a Bíblia. Nem Gênesis estava escrito. Quando Moisés fala aquilo, é logo na peregrinação do deserto, logo no início. Nós entendemos que o livro do Gênesis foi escrito no decorrer dos anos da peregrinação do deserto. Então ali provavelmente nem Gênesis estava escrito.
Que livro que Moisés está falando? O livro da história da nossa vida. Tem nada a ver com o livro da vida. Isso nos leva ao quê? A minha história foi Deus que escreveu. Por exemplo, os que são mais velhos aqui, vocês já tiveram a graça de crescer na igreja. Lógico, alguns já deram umas cacetadas já, fora muito novos. Mas o prejuízo foi pequeno. Mas quando pega, por exemplo, a minha vida, a vida da Paula, a vida do Carlinhos, a gente que está mais velho, a gente olha para trás e tem fases da nossa vida que não tem muita coisa bonita de ver. Na verdade, tem tranqueira, pecador. Coisas até que a gente se envergonha até. Você fala, nossa, como é que eu fiz isso? Fez porque era a nossa natureza. Tinha que ser assim mesmo. Agora, sabendo essa questão desse livro, isso derruba. Hoje em dia existe um modismo chamado cura interior. Em que ele chega ao absurdo de dizer que você tem que perdoar Deus por aquilo que aconteceu na sua vida. Tem lugar que chega a essa heresia. Você precisa perdoar Deus. Quem entende soberania de Deus, e a palavra que a gente chama determinismo, entende que o nosso livro, olha o que fala a frase do Salmo 16, vamos ler a partir dele. No teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, vírgula, quando nem ainda uma delas havia. Quando que a história da nossa vida foi escrita? Antes de que a gente existisse. Quando a gente nem existia, essa história já... Antes da criação? Como? Antes da criação? Antes da criação não sei, mas antes da fundação do mundo sim. Entendeu? Porque a criação é uma coisa, e o começo da história, a gente não sabe exatamente ali onde começa. Entendeu? Nossa história já estava escrita antes de tudo? A nossa história já estava escrita em Deus. Porque para Deus não existe passado e não existe futuro. Tudo é presente. O nome dele é Eu Sou. Lembra que nós estudamos os nomes de Deus? Então o que acontece? Não importa saber, quanto foi 5 minutos antes de criar o Sol, 12 minutos depois de criar as estrelas, aí é especulação. A Bíblia não dá esse tipo de informação. A Bíblia só fala o seguinte, antes da fundação dos séculos, o Cordeiro foi imolado, o nosso nome foi escrito no livro da vida, e que antes de eu ter forma, de eu ter qualquer coisa, a minha vida já tinha sido escrita. Isso traz o quê? Aquilo que eu fiz de errado, que trouxe sofrimento na minha vida, aquilo que vocês fizeram de errado, que trouxe sofrimento na vida de vocês, era a vontade soberana de Deus. Por motivos que a gente desconhece, mas confiantes na justiça e na bondade de Deus, sabedores que Ele escreveu a nossa vida, eu entendo que até naquela situação ruim, Deus estava presente, para mim ser quem eu sou. Se eu não tivesse passado tudo que eu passei, eu não seria o Maurício, eu não seria esse pregador. E vocês a mesma coisa. Com isso, o que acontece? Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado pela tua vontade boa, perfeita e agradável. Obrigado até nos momentos difíceis. Eu te louvo, Deus. Porque até nos momentos difíceis o Senhor está comigo. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Então, percebe como atributos é importante? Aí a turma é assim hoje em dia, tem que fazer cura interior 1, cura interior 2, cura interior 3, aí vem aquela dinâmica, nossa, eu briguei com meu pai. Aí os caras fazem a dinâmica, Rodrigo, vem aqui, você vai ser o pai da Nádia. Não, Carlinhos, tem cabelo branco. Aí a gente faz a Nádia fazer uma oração, agora pede perdão pro teu pai. Aí a Nádia chorando, ai pai, isso me perdoar, agora dá um abraço ao seu pai, agora vamos orar, Senhor, obrigado que o Senhor restituiu, deixa de ser trouxa. Isso é um absurdo, isso é teatro. Olha, Nádia, é o seguinte, seu pai foi assim, porque Deus, na sua soberania, Deus escreveu sua história assim. Vai dizer que hoje, depois de passar por todos esses problemas, você não é um ser humano melhor, mais forte em tal área, em tal área, em tal área, em tal coisa.
Aí a senhora pode até falar, nossa, é verdade, aquele sofrimento, ele produziu algo em mim que eu só teria através daquele sofrimento. Por exemplo, a gente sofre bullying por ser crente. E isso é muito comum na escola. Duas coisas vão acontecer. Ou você deixa de ser crente, toca horror, enfia a cara no baseado, enfia a cara na cachaça e no mundo, ou você se torna um crente com mais conteúdo, mais firme em Deus. Fala, Paulo. Isso vai contra aquilo que é muito comum, que é o vitimismo. O vitimismo. Porque quando você aceita que aquilo, né, aconteceu e você... Aconteceu porque era a vontade de Deus. Agora, o vitimismo hoje em dia não, né? Você é um coitado, você é um sofrido, a culpa é sempre de alguém. Sim. E isso nunca resolve a vida das pessoas, né? Porque você transfere a culpa sua para os outros e acha um coitadinho. E isso, inclusive, entrou no nosso sistema jurídico. Só que esse enfiar a cara aí na cachaça, no baseado, se o cara for salvo, ele vai ser constrangido, né, pelo Espírito Santo, né? Sim, e o cara salvo. Ele pode ir até numa altura, só que daí ele vai refletir, né? Não, opa. Deus vai curar, né? Aquele né? Deus bota um limite. Põe um limite, né? Sim, põe um limite. Ou, no caso do não salvo, muitas vezes Deus endurece mais ainda o coração. Daí vira um traia mesmo, né? Isso. Esquece que de tudo aquilo, né? Esquece tudo aquilo. Praticamente sem volta. Diga, Abner. Em Adão e Eva, tipo, Adão falou que foi a Eva que deu o fruto. Sim. Tipo, esse é o vitimismo também? Esse é o vitimismo. Isso aí. Esse é o vitimismo. Jogou a bronca nas costas de Eva. Eva jogou a bronca nas costas da serpente. Isso. E a serpente virou e ia jogar as coisas, daí não tinha o que fazer. E Adão jogou em Eva. Na verdade, Adão jogou em Deus também, né? Sim, jogou em Deus. Então, o que é importante é que vocês percebem como um versículo, ele remove toda uma teologia, e é muito difícil para nós aqui nenhum de nós teve origem numa igreja reformada. Então, todos nós lidamos com essas unções esquisitas. E o que acontece? Você pensa, por exemplo, agora veja que interessante, na igreja que eu fui salvo, eles tinham uma prática que eles chamavam de cura interior. Sabe qual que era a cura interior deles? Olha, essa é a sua vida, Deus escreveu, se alguém te magoou, bem-vindo ao reino, entra perdoando. Aí agora eles faziam assim, eles pregavam sobre perdão, pregavam sobre soberania, pregavam sobre a história da nossa vida. Aí eles chegavam e falavam, nós vamos botar uma musiquinha só para você ficar mais à vontade. Agora nós vamos orar. Se Deus te mostrar algo, você resolve agora, entre você e Deus. Quem você tem que perdoar, tal. Quer dizer, não havia técnica de psicologia. Mas essa tese aí que o pastor está falando, a primeira, dele pedir o perdão e tal, tá mais ou menos certa. Dentro. Tá dentro, né? Isso é cura interior. Porque se eu chego aqui e tenho uma mágoa no pastor, eu chego aqui e falo, pastor, eu errei, eu quero pedir perdão pro pastor e tal, né? Que Deus possa abençoar a nossa vida Acabou. eu quero que o pastor me perdoe. Não, cara, eu te perdoo e tal, e vamos tocar o barco. Isso, cura interior. Isso sim é cura interior. Isso é cura interior. Entendeu? Nossa, meu avô arrancou meus cabelos. Bem-vindo ao reino, perdoa. Seu avô era tudo que você precisava. É difícil entender isso, né? Mas algum motivo teve para ele arrancar o cabelo. Algum motivo teve. E o motivo foi a soberania de Deus. Aí o pessoal pergunta, mas aonde entra o diabo? Porque a gente sabe que o diabo atua. Simples. Entra naquele caso que aconteceu com Davi. Aquele caso é clássico na Bíblia. Esse é um caso que a gente tem que dominar. No caso do recenseamento do povo. Cada vez que o povo ia ser recenseado, tinha que pagar um imposto para o sacerdote, se eu não me engano, era o imposto de 1/4 de ciclo, algo assim. Para fazer a contagem. Para fazer a contagem. Cada um que era contado tinha que pagar esse imposto. Aí Davi, no livro, se eu não me engano, no livro de Reis, Davi, de Reis, dá o seguinte: Deus incitou Davi a fazer o recenseamento. O que aconteceu? Daquele recenseamento veio resultar uma peste em Israel
que matou 70 mil pessoas. Porém, no outro livro de Crônicas, pode ser que esteja invertida a ordem, o livro de Crônicas explica melhor a situação. O diabo incitou Davi. Aí você fala, nossa, acabei de encontrar uma mentira na Bíblia. Não, você acabou de encontrar uma ação complementar. O diabo foi dado permissão por Deus para incitar Davi ao erro, para cumprir o propósito de Deus. É assim que funciona. Porque a Bíblia não tem mentira. Como? A Bíblia não tem mentira. A Bíblia não tem mentira, ela é inerrante, então eu preciso ver a maneira que eu interpreto. Mas os ateus exploram isso, falam, num texto está escrito que Deus mandou. No outro texto está escrito que foi o diabo. Qual que está com a verdade? Deus mandou o diabo. Deus deu autorização. E como o trabalho do diabo é matar, roubar e destruir, ele realizou aquilo com o maior prazer. Porque ele não sabe o que quer dizer amor. Fala. Qual que foi o erro de Davi para que Ele tinha que pagar o imposto. Entendeu? Isso eu estou falando do ponto de vista humano. Ele não pagou? Não pagou o imposto. Entendeu? Porque o que acontece? Já tinha muito tempo da lei, uma série de motivos, entendeu? Quem é que chegou aí? Minho. Entendeu? Vamos ler agora o Salmo 147, versículo 4. Pode ler, né? Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Pode ser assim, não? Pode. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Ó que interessante, ó. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nome. Gente, vocês já viram a quantidade de estrela que tem? Definido. Esqueci de colocar a gravadora aqui. Vou colocar. Veja, falando da onisciência de Deus, só estou fazendo essa parte que eu estou ligando o gravador. Veja, o Salmo 147, versículo 4 fala assim: conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O que acontece? É uma coisa assim extremamente interessante, o que? Como Deus chama todas as estrelas pelo nome. Vocês já viram a quantidade de estrelas que tem no universo? Ele chama todas pelo nome. Gente, isso é absurdo. Talvez os maiores computadores humanos não consigam fazer isso, não têm memória suficiente para fazer. Porque as estrelas são infinitas. Não são infinitas, elas têm um número. Não são infinitas, a Bíblia não dá essa informação. As estrelas têm um número pré-determinado, mas a quantidade é absurda. É incontável, né? É como se fosse areia do mar, a areia da praia. Então o que acontece? Isso aqui mostra o poder de Deus, ele chama cada uma pelo nome. E veja que interessante, o seu entendimento é infinito, aí sim, o entendimento de Deus é infinito. O que está acontecendo aqui? A Bíblia está tentando trazer uma explicação para a nossa mente. A gente não consegue entender a sabedoria de Deus, é muito grande. Mas quando a Bíblia põe que a sabedoria é infinita, você consegue pelo menos traçar um parâmetro. Ah, não tem fim. Lembra aquele problema que a gente tem? Qual é o problema que a gente tem para entender a Deus? O problema que a gente tem para entender a Deus está entre as nossas duas orelhas. É o nosso cérebro diminuto, 1,8 kg de cérebro. É muito pouco para entender um ser tão grande. Entendeu? Vamos lá, vamos para mais uma leitura. Paula, lê para a gente Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso aqui é sério. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Veja, estava pensando essa semana sobre o julgamento no Supremo. Um monte de bandido pode ser solto por causa desse julgamento do Supremo. E o que é pior,
Parece que o alvo é os bandidos de colarinho branco, que são o pior tipo de assassino que tem. Por exemplo, essa semana no Brasil morreram pessoas porque no hospital não teve o atendimento correto. Por que não teve o atendimento correto? Por causa da corrupção, porque se roubou. Veja, se aprovarem como a gente pensa que vão aprovar, nosso único consolo é o juízo final. Aí no dia do juízo final, você vai ver aquela pessoa, pela narrativa de Jesus, vai haver níveis de juízo. Vai haver juízo pior e juízo menor. Por exemplo, quando Jesus fala, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, se em Sodoma e Gomorra tivesse sido feito o que foi feito em ti, há muito teriam se arrependido. Haverá, daí ele fala do rigor do juízo. O que acontece? O final desse versículo 13. E patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Gente, entenda. Todo mundo vai chegar diante de Deus e vai ter que dar conta de si. A diferença nossa, cristãos, é que nós temos uma vida cheia de pecado, mas nós temos o sangue de Jesus nos cobrindo. Já o ímpio tem a mesma vida cheia de pecado, mas não tem a cobertura do sangue. Por isso que nós vamos passar a eternidade com Deus, porque nós somos comprados por esse sangue, nós somos propriedade de Jesus. E ele mesmo diz que ninguém tira da mão dele. Então nós estamos garantidos, o nascido de novo tem segurança e salvação. Mas veja, o ímpio vai tratar, e no dia do juízo fala que nós vamos julgar juntamente. Aí nós vamos chegar diante desses homens poderosos, ao eles serem jogados, quando abrir o livro das obras de Apocalipse 22, e eles vão ser lançados no lago de fogo num nível de juízo muito mais alto, porque matam milhões de pessoas. Por exemplo, eu fui aqui para São Paulo, essa rodovia aqui que ficou pronta há 2, 3 anos, morreu milhares de pessoas aqui nessa rodovia. Por que morreu milhares de pessoas? Porque os corruptos roubaram o dinheiro da duplicação. Aqui para Santa Catarina morreram milhares de pessoas. Por quê? Porque os corruptos roubaram o dinheiro da duplicação. Nós vamos ver Deus julgar esses homens de maneira terrível. E vamos ainda dizer, justos e verdadeiros são seus juízos. Isso é que é interessante. Da mesma forma, fala. Eles vão ter que pagar pelo sangue dessas pessoas que morreram? Sim, vai dar uma consequência pior. Com certeza, a gente percebe. Para mim, opinião pessoal minha, de alguns teólogos também, os níveis de juízo na Bíblia são claros. Todos vão para juízo. Mas alguns vão ter um juízo pior e outros vão ter um juízo maior. Amém? Vamos seguir no nosso estudo. Vamos falar agora sobre a santidade. Lê para a gente aqui, Paula. Tudo bem, não tem problema. Lê para a gente aqui. Lê o primeiro parágrafo, santidade. Santidade significa que Deus é separado de tudo que é indigno ou impuro e que, ao mesmo tempo, é completamente puro e distinto de todos os outros. Pode ler o outro parágrafo. A santidade foi muito enfatizada por Deus no tempo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a santidade é uma qualidade marcante de Deus. Aí tem os Pode virar, não, pode virar. Vira, lê o outro. Não, tá, vira. Tem mais 2 parágrafos atrás. A santidade de Deus torna necessário o afastamento entre ele e os pecadores, a menos que estes sejam feitos santos por intermédio dos méritos de Cristo. A santidade divina deve fazer o cristão ser sensível ao pecado. A santidade dele o torna padrão para a nossa vida e conduta. Ponto. Gente, o que acontece? Deus não pode suportar o pecado. Deus odeia o pecado. Deus tem nojo do pecado. Aí o que nossas igrejas ensinavam? Mas Deus ama o pecador. Quem já ouviu isso? Deus ama o pecador restaurado por Jesus, resgatado por Jesus. Deus abomina os pecadores, na verdade, né? Como? Deus abomina os pecadores. Deus abomina os pecadores. A pessoa
que cai na iniquidade. O que é iniquidade? É pecado não confessado. É prática do pecado. Deus odeia. Deus abomina. Deus é contra. Essa é uma teologia maldita que entrou na igreja. E o pessoal fala, não, Deus é um pecador. Gente, Deus é um pecador que ele elegeu. Ama tanto que mandou Jesus derramar sangue no nosso lugar. Agora, ponto final. O pecador que continua no pecado, Deus abomina. A palavra correta, Abner, é essa, a abominação. Essa é a palavra correta. Ela é muito mais forte do que Deus odeia. É a abominação, é a abominação. Agora, na questão da santidade de Deus, existe um problema. O que o Antigo Testamento fala? Sede santos porque eu sou santo. A igreja esqueceu disso. O nosso conceito, por exemplo, como nós somos uma cultura católica romana, quando a gente pensa em santo, a gente pensa aquelas imagens da igreja católica. Quando a gente pensa em santo, a gente pensa em pessoas que nunca erraram. Olha que interessante. Não existe, porque todo mundo errou. Todo mundo errou. Aí o que acontece? A igreja tem que ser santa. O que é ser santa? É separar das coisas erradas. Eu não entro em determinadas conversas. Eu não faço parte de determinados grupos de amizade. Eu não assisto determinados filmes. Eu não leio determinadas literaturas. Eu não assisto determinados programas de TV ou de internet. Porque eu sou comprado, eu sou separado daquilo. Foi pago um alto preço pela minha compra. Eu não tenho, a minha vida não é mais minha. É o que a Bíblia ensina. A minha vida é de Deus. Só que os crentes esqueceram desse porém. E isso traz uma série de problemas. Isso interfere na consagração. Isso interfere no compromisso. Isso interfere na separação. Por exemplo, a maneira... tem igreja que o jeito que a mulherada vai vestida é uma vergonha. É algo absurdo. Eu já vi igreja que, meu Deus, a mulherada de barriga de fora, decotão, sainha curta. Não entendeu o que é ser santo. Não entendeu o que 1 Timóteo fala, que as servas do Senhor se ataviem em traje idôneo, com modéstia, com bom senso, que apareçam não pelo frisado dos cabelos, mas pelas boas obras. Tem irmão, hoje em dia, que é pirigueto. É extremamente sensual. Não tem postura de homem de Deus. Por exemplo, irmãos, vocês homens, quando conversar com uma mulher, aprenda a regra. É do nariz para cima que você olha. Sempre que você conversar com uma mulher, é olhando no olho. Só um minuto, é olhando no olho. Tem irmão que passa uma mulher na rua, e aí na hora que a mulher fala, misericórdia, mas não tira os olhos. Fala, Abner. Fala do misericórdia, fala que só é assim mesmo. Olhar só no olho. Sim, com Porque certeza. não pode dar adultério pensamento? Não é só isso, é uma questão de postura, Abner. Como que, por exemplo, eu sou um homem de Deus, vou ficar olhando para o corpo da minha mulher? Entendeu? Você ainda é garoto, mas vai chegar uma hora, o que Deus colocou em você, você vai começar a achar mulheres muito bonitas. E isso é bom, porque você tem que amar sua esposa. Mas você tem que colocar isso dentro de uma coisa de proteção chamada casamento. A partir daí, por exemplo, eu tenho que olhar apenas para o corpo da Paula, eu tenho que achar ela bonita. O Moisés tem que olhar para o corpo da Bruna, eu tenho que achar ela bonita. Entendeu? Da mesma maneira o Mione, o Carlinhos, todos os homens são assim. Agora o que acontece? No mundo se ensina ao contrário. Tem que olhar para o corpo. Isso está errado. Primeiro, você já pode olhar com desejo impuro, como você falou, adultério. O simples olhar com desejo impuro já é adultério. O olhar porque acha bonita também é pecado. Nossa, que gata! Os homens sabem o que eu estou falando aqui. Isso é lascívia. Eu não estou olhando para a mulher com o desejo de me deitar com ela, então eu não cometi adultério.
Mas eu estou olhando para ela com olhos sensuais. Estou usando até uma palavra leve, que se usa por aí é terrível. É lascívia, é pecado. Mesma coisa a mulher, por exemplo, está assistindo um filme. O que você precisa tomar cuidado com o filme? Porque filme vira e mexe aparece uma cena sensual. E homens são mais sensíveis do que mulheres ao visual. Às vezes uma cena que você olha errado num filme fica por uma semana na sua mente. E os filmes são cada vez mais picantes. Por exemplo, mulheres são sensíveis ao toque. Tanto é que homens de Deus não tocam em mulheres quando conversam com elas. Esse é o segundo ensinamento. Homem de Deus não põe a mão em mulher. E terceira coisa que mulher também é sensível, ao que ouve. Nossa, como a irmã está elegante hoje. Está errado. Às vezes aquilo pode entrar, às vezes aquela irmã, ela está numa crise no seu casamento, está infeliz com o seu marido não a elogia, aí o irmão, sem querer, às vezes, se torna instrumento do diabo, falando da elegância da irmã. Pronto, já, puxa, meu marido tem que fazer isso. Então tem que tomar Me cuidado. rolar traição? Como? Pode rolar. Né? Muito fácil rolar traição. Se a pessoa não vigiar, não tiver postura, por isso que a gente, homem, o que a gente faz? Olha na linha dos olhos, não toque em mulher, não fique elogiando demais. Lógico, uma vez ou outra, você vai saber falar, mas você sabe como, você tem o Espírito Santo para fazer certo. Mas tudo isso faz parte da santidade. Tudo isso. Vamos ler um versículo aqui sobre santidade? Ó, eu gosto desse aqui. 1 João 1,7, lá no fim da Bíblia. A gente está em Hebreus, vamos um pouquinho para frente. 1 João 1,7. Diz assim a palavra do Senhor. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É assim. Deus é luz, eu ando na luz. Deus é santo, eu ando em santidade. Separado das coisas do mundo, com uma postura correta. Gente, isso é tão difícil na igreja hoje. A igreja está bagunçada, porque o que acontece? Tem um monte de gente não salva. Para o não salvo não consegue andar em santidade. Mais hora, menos hora, ele vai cair. Porque ele é urubu oxigenado. Amém? O salvo, todas essas coisas aí constrange ele, né? Por mais que talvez ele esteja até fazendo, mas ele vai ser consertado naquilo, com certeza. né? Vai consertando, né? Eu vejo pra mim, né? Os consertos. Né? Diga, né? Também que as pessoas falam aqueles pecados pequenos. Como quando eu era pequeno, tipo, comer bolo quando a mãe não deixa, tipo, pecado é um jeito. Sim, tudo igual. Não tem pecadinho e pecadão.